Olá, sou Márcio Camilo e vou mostrar como fazer esse porta-coisas com caixa de leite. Primeiro eu vou dar um corte central. Começo mais ou menos meio. Abro a caixa. Feito isso, virar cá, deixo de lado, pegarei essa e vou abrir toda para poder revestir toda a peça com a outra caixa. Abro na emenda. Agora cortar as peças para revestir, vou começar a fazer. Só dá só uma calcada com estilete para poder virar. Essa peça vai dar esse acabamento aqui. Será colada dentro e fora. É importante tirar esse excesso daqui para quando dobrar não ficar deixando muito cheio. Tira o excesso da tampinha plástica. E cola. Essa parte já pode cortar 1 centímetro que já vai dar o acabamento lateral. 1 centímetro aqui. Calco a renta a caixa. Depois de preso, você pode tirar esse excesso daqui, dessa dobradura. Esse não é necessário, que é virado para dentro. Agora esse aqui vai dar um certo volume. Quando der o acabamento, prende a caixa de novo. Não retira antes, não retira antes de colocar essa pasta, não fica muito mole para poder manipular a caixa. Essa parte. Calcar de novo. Centímetro, né? Aquela mesma medida que eu tirei do outro. Mesmo processo desse lado, no outro lado. Como eu falei, como é a dobradura para dentro, não é necessário, porque ela vai dar esse enchimento aqui, ó. Coloca um pouquinho, que ele tem um certo volume interno. Aqui ele já dá esse acabamento do outro lado. Essa aba aqui, para dar um detalhe, eu vou virar, calcar dos dois lados. Ficar assim, porque eu vou dar esse acabamento com essa parte aqui. Já vai com 1 centímetro também para baixo.
depois faço as quinas. Já vou aproveitar a curvatura da própria caixa. Vou dar 1 centímetro que eu deixei nesses mesmos cantos. Um arco e corto. Ser sobreposto. E esse vai ficar assim. Colar para dar o acabamento. Colou. Feita essa parte, né? Que já está toda revestida. Falta só dar o acabamento com cantoneiras. Que vai prender essa parte que eu tirei, a dobradura da caixa. E a dar todo o acabamento. Aí tem 6 centímetros. Eu vou ter que dividir isso por 4. Aqui eu estou preparando as cantoneiras. Fazendo assim dá mais acabamento lateral e deixa mais forte. São as cantoneiras. Colando, né? Mais dobradura. Feito isso, irei cortar no tamanho as cantoneiras. Agora essa parte que está solta vai ser colado com o acabamento da cantoneirazinha, que será a cantoneira e o pé. Coloca a cola central e dos lados. Feitas as cantoneiras, né? Só voltando 1 centímetro e deixei 7,5. Pensei em 7 primeiro, mas resolvi deixar com 7,5 para ter uma margem de pé maiorzinha. Olha, ficou bacana. Ainda não está aparecendo a travessinha com tampa, né? Mas pode até virar outra peça, uma jardineira também. Poderia deixar aí e virar uma pequena jardineira, que dá para fazer. Você teria um buraco central e colocaria plantinhas, tipo temperos, para deixar na janela de casa. Deixo ao lado e agora eu vou fazer a tampa, que a intenção que eu disse que eu quero fazer tipo uma travessinha com tampa, para guardar algumas coisas, e pode ser também um porta-treco, mas dá para guardar coisas legais porque o alumínio ele é bem higiênico. Até essa fase a peça pegou 4 caixas de leite. A tampa estou fazendo um cálculo mais ou menos que irão dar 2 caixas de leite, com mais o restante das peças que sobraram das 4 daqui, vai dar para fazer os puxadores, os pegadores. Vamos lá, agora na caixa. Foi retirado o leite, sempre deixar bem lavado, porque você vai guardar e vai usar com o tempo. Sempre higienizar bem a caixa. Aberto a caixa, agora eu irei fazer a tampa. Para isso eu pego a base, coloco centralizado, deixando mais ou menos a mesma margem, que eu já irei usar essa dobradura para dar um certo acabamento. Centralizando, mais ou menos deixando a mesma margem. E vou marcar. Marco só nos cantos, porque depois é que eu vou dar o risco. Marquei e vou dar uma margemzinha de mais ou menos meio centímetro, para quando virar, ela pegar por cima. Calco. O mesmo faço do outro lado. Aqui tá a marca, né? Coloco a medida. Aqui a marca. Coloco a medida. Calco.
O mesmo faço na lateral, mesma medida. Deixamos a medida de 1 centímetro. Retiro o excesso. Mesmo do outro lado. Nesse lado, como não tem a dobradura da caixa que tem nesse, aí eu vou ter que dobrar. No lugar de 1 centímetro, eu marco 2 centímetros e ao meio dou um calque e o outro eu corto. E um do calque. Neste canto aqui tem 4 quadradinhos, né? Iremos tirar esses 3. E esse aqui vai servir da dobradura. Sai 2 e sai 3. Esse aqui a gente solta ele só desse lado. Um mesmo no outro. Agora vamos colar. Essa dobradura aqui você pode deixar tanto para dentro como para fora. Eu vou preferir deixar para dentro. Feito, né? Colado. Já está tomando forma. Aqui ainda vou colocar mais alguns detalhes e botar os 2 pegadorzinhos aqui. Para dar o acabamento na parte interna, precisarei de outra caixa. Então já são 6 caixas para fazer essa peça. Vou medir aqui a parte interna, cortar e aplicar. Cortar a peça. Cola. Dá acabamento e firmeza. Com essa peça eu vou fazer os puxadorzinhos. Então vou marcar aqui 1 centímetro, 1 centímetro, esse aqui é um pouco menos de 1 centímetro, que é que vai dar o acabamento. Vou calcar. Colado. Vou medir o meio, cortar em 2, que serão as alcinhas da peça. A peça fica bem firme, então na hora de dar a dobradura tem que ter bastante cuidado de calcar a parte interna para não aparecer aqui o machucado da quina. A parte para prender deixo 1 centímetro, que vai ser a parte da cola, e o pegadorzinho da peça vou deixar também com 1 centímetro.
Calca com cuidado. Se você não tiver um apontadorzinho, pode fazer só no risco, mas tem que ir calcando para poder dobrar, que a peça fica muito forte, muito firme, que deu 4 dobras não. Pode ter o auxílio da régua, que ela deixa de dobrar. Então, calcado. Bom, feitas as duas peças, né? Elas serão coladas dando a margem da tampa. A tampa eu deixei ela com essa parte mais aberta, porque o Kiko vai fazer um acabamento. Depois que ele fizer o acabamento, dá uma margem dele colar qualquer um outro produto aqui que ele vai fazer. E não, a tampa não vai ficar prensada, né? Então deixei uma margem boa, você vê que tem uma certa folga, mas essa folga vai sumir parte dela quando o Kiko der o acabamento. Fiz esse maior para colocar na tampa. Ficará assim. Nesses laterais eu vou colocar só um pontinho de cola para vocês terem noção como vai ficar. Por quê? Porque o Kiko vai precisar retirar para dar o acabamento. Fica mais fácil para ele. Ficou pronto. Foram 6 caixas de leite. Menos 6 caixas de leite pro lixo, não é isso? Recicle fazendo arte. O nosso planeta agradece. Gostou? Dê um joinha. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E faça seu comentário.